Oi, eu vou gravar hoje um vídeo respondendo algumas perguntas que geralmente meus pacientes perguntam quando a gente fala sobre doença de Parkinson. Então a primeira pergunta é: de onde que vem a doença de Parkinson? É muito difícil a gente saber de onde veio em cada indivíduo. A grande maioria das vezes a gente não vai conseguir descobrir. O que a gente sabe é que tem algumas teorias, por exemplo a teoria de Braak, que diz que a doença ela não começa no cérebro, que ela pode começar em outras partes, por exemplo no intestino. Começa a ver pelo intestino um aumento de uma proteína chamada alfa-sinucleína, e isso, através da conexão do cérebro com o intestino, vai subindo esse acúmulo com uma maneira tipo prion, né, que é uma doença, e isso vai acometendo alguns núcleos do cérebro, e isso vai levando progressivamente à doença de Parkinson. Não é todo mundo que aceita essa explicação de aonde que vem a doença de Parkinson. Existem outras várias teorias que a gente não tem como saber individualmente cada paciente o que está acontecendo. No final das contas, para o tratamento não vai mudar muito de onde que veio. A segunda pergunta é se a doença de Parkinson tem cura. Bom, não tem cura. Pelo menos não tem nada próximo a ter cura. A doença é uma doença crônico-degenerativa e progressiva. Crônica porque ela tem um curso arrastado de anos, diferente, por exemplo, de uma pneumonia. Degenerativa porque progressivamente vão morrendo algumas áreas do cérebro, e progressiva porque ela não tem nem freio nem marcha ré. A doença vai evoluir da maneira com que ela tem que evoluir, independente do que for tomado de medicação ou não. A diferença é que com a medicação e com alguns cuidados a gente consegue fazer com que os sintomas eles demorem a piorar, tá? Ou que a gente consiga controlar parcialmente ou quase totalmente os sintomas. Isso a gente consegue fazer, mas cura não existe. Então a terceira pergunta é se alguma comida pode influenciar na doença. E aí a gente divide em dois, né? Se a comida pode influenciar em desenvolver ou evoluir na doença e se pode atrapalhar no tratamento. Em relação ao tratamento, as comidas podem atrapalhar sim no tratamento. O remédio principal que a gente usa na doença de Parkinson, que é o Prolopa, ele depende, como ele é um tipo de hormônio, ele depende do estômago vazio para ser bem absorvido. Então obviamente, tem algumas comidas que ficam mais tempo no estômago e que vão atrapalhar a absorção dele. Né? Mesmo a gente orientando o paciente a tomar isso 30 minutos antes ou 2 horas depois de comer, dependendo do alimento vai ficar, por exemplo, derivados de leite. Derivados de leite eles ficam muito tempo no estômago. Iogurte, leite, queijos. Isso é um alimento que o paciente com Parkinson deve evitar comer porque ele vai atrapalhar no dia a dia a absorção. Outra coisa é que, além de serem alimentos que demoram mais tempo para ser absorvidos, a doença de Parkinson ela deixa todo o corpo lentificado, sendo uma maneira simplista. E o intestino também fica mais lento. E, portanto, qualquer alimento que vai ter um tempo de esvaziamento gástrico mais longo deve ser evitado. Existem outras dietas que são comprovadamente, né, cientificamente, que mostram que tanto tentam evitar o aparecimento da doença, quanto no decorrer da doença podem ajudar no tratamento dos sintomas. A dieta do Mediterrâneo tem alguns estudos que demonstram para nós que podem tanto ajudar a não aparecer ou demorar mais para aparecer um paciente que tem predisposição a ter doença de Parkinson. Então essa dieta pode ajudar a atrasar o aparecimento da doença, bem como os pacientes com doença de Parkinson, eles com essa dieta eles têm uma melhor absorção tanto dos alimentos de energia, né, quanto a absorção das medicações. Em relação a alimentos que podem desencadear a doença, a gente tem alimentos e substâncias que são protetoras para não aparecer doença de Parkinson, e outras substâncias que podem aumentar a chance de você ter doença de Parkinson. O que nós temos hoje de científico, né, comprovadamente na literatura, por exemplo, de coisas que levam a desenvolver doença de Parkinson, é a exposição a agrotóxicos. Isso é bem documentado. Claro que em geral são os agrotóxicos mais antigos, que não têm tanta tecnologia, né?
Então eles demonstraram que pode ter uma predisposição ao paciente ter doença de Parkinson com altas exposições. Alimentar com derivados de leite tanto atrapalha no tratamento quanto pode, segundo a literatura, aparentemente predispor a aparecer a doença ou adiantar quem já ia aparecer. E existem algumas coisas que a gente sabe que podem ser um fator de proteção. Então, como já dito, a dieta do Mediterrâneo, tá? Ela pode realmente tentar atrasar o aparecimento de alguém que teria doença de Parkinson. A cafeína é um fator de proteção. A quarta pergunta é se alguma atividade física pode ajudar. Sim, atividade física ajuda. Principalmente assim nos pacientes que não têm Parkinson, porque exercícios eles podem diminuir a inflamação crônica. Existem algumas teorias que dizem que pode atrasar o aparecimento da doença. Mas os pacientes que já têm doença de Parkinson, o que a literatura nos mostra é que exercícios seguros, regulares e de alta intensidade, eles fazem com que as complicações motoras, a evolução mais grave da doença, demore para aparecer. Então, o que seria um exercício seguro de alta intensidade? É fazer, obviamente, com alguém que entenda, com um profissional, mas não adianta sair caminhando na rua vendo vitrine. Isso não adianta. O que adianta é a alta intensidade. A gente consegue atingir isso geralmente com academia, né, puxando peso, ou com alguns exercícios como o CrossFit, que são de alta intensidade, ou alguns esportes como vôlei, tênis. Mas assim, o que a gente... Os pacientes também perguntam o que seria alta intensidade. Para cada pessoa é um pouco diferente, óbvio, né? Mas seria você sair do exercício físico bem suado, extenuado, cansado, né, molhado, ensopado. A gente sabe que, de uma maneira meio simplista assim, isso é um exercício de alta intensidade e que nos pacientes que têm doença de Parkinson, a literatura nos mostra que eles demoram mais para ter complicações motoras associadas à doença. A quinta pergunta é: qual exame eu faço para diagnosticar a doença de Parkinson? Bom, não existe nenhum exame que nos dê o diagnóstico. É impossível, na verdade, a gente hoje não tem como fazer um exame que vá vir no laudo lá a doença de Parkinson, da mesma maneira como outras doenças tipo Alzheimer. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é a partir de sintomas clínicos e um diagnóstico clínico. O Parkinson, ele tem 3 sintomas cardinais, a gente diz, que é tremor, rigidez e lentidão dos movimentos. Nenhum paciente vai ter Parkinson, diagnóstico de Parkinson, sem que tenha lentidão dos movimentos. Tremor não é obrigado e rigidez não é obrigado, mas lentidão dos movimentos é obrigado. Quando a gente tem esses 3 sintomas cardinais do Parkinson, a gente diz que o paciente tem um parkinsonismo, não doença de Parkinson. O parkinsonismo ele pode ser causado por outras doenças, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, entre outros. Então, quando o paciente chega e tem esses sintomas, eu digo para ele: olha, você tem parkinsonismo. Para a gente saber se é Parkinson ou não, a gente tem que associar outros sintomas, principalmente a ausência de outros sintomas, e o mais importante é acompanhamento. Então, se o paciente chega aqui com 1 ano de sintomas, eu vou levar ainda provavelmente 2 ou 3 anos para poder dar certeza para ele se é doença de Parkinson. Porque tem alguns sintomas que se confundem no começo das doenças, né, de outros diagnósticos diferenciais do Parkinson, que eles levam um tempo para aparecer. Por exemplo, o paciente que começa os sintomas de parkinsonismo com quedas muito frequentes, precocemente começa a cair, a chance de ser doença de Parkinson é muito menor. Pacientes que têm sintomas disautonômicos, por exemplo, suar do nada começa a suar, a pele fica vermelha, ou a pressão fica muito alta ou muito baixa, a gente chama isso de disautonomias, ele também tem uma chance menor de ter doença de Parkinson, porque esses sintomas eles aparecem mais tardiamente na doença e muito mais brandos. Então, não é tão simples o diagnóstico, a gente junta então também outros sintomas que podem aparecer, por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM, que é um distúrbio do sono que o paciente de Parkinson tem,
que ele começa a chutar muito à noite, não consegue dormir, os sonhos parecem vívidos, né? Acaba reclamando que tem muito pesadelo, e outros sintomas que a gente vai vendo no dia a dia da clínica para a gente corroborar o diagnóstico, mas o diagnóstico de doença de Parkinson não tem nenhum exame que dê para fazer que vai dar o diagnóstico. Os diagnósticos são mais de exclusão, né? Tu faz uma ressonância magnética para ver se o cara não tem um tumor na cabeça, não tem um AVC, mas vai ser eminentemente clínico esse diagnóstico. A sexta pergunta é: se meu pai e minha mãe têm, eu vou desenvolver a doença? Ou se eu tenho, os meus filhos vão desenvolver a doença? Existem uma porcentagem muito pequena de pacientes com doença de Parkinson, com alguns genes específicos, tá? Que predispõem os familiares direto a ter, mas isso é em torno de 10 a 15% dos pacientes que têm a doença. Então a maioria dos pacientes eles vão desenvolver Parkinson por algum problema genético, mas que não necessariamente herdaram do pai e da mãe. O paciente ele desenvolve o problema tendo uma predisposição genética associado à exposição de fatores ambientais, como já dito, por exemplo, alimentares, exposição a agrotóxicos e entre outros problemas, tá? Mas não quer dizer que se você tem ou que o seu pai teve, que você vai ter desenvolvido a doença. A sétima pergunta é: com que idade que começa? Isso é muito variável, tá? Em geral, a maioria dos pacientes começam a ter os sintomas em torno dos 50 a 55 anos. É uma doença mais de paciente idoso na sua grande maioria. Mas isso não significa que pacientes mais jovens não possam ter. Eu tenho pacientes que começaram a ter doença de Parkinson com 30 anos, 40 anos. Então isso não é algo obrigatório, mas geralmente começa em pessoas mais idosas. A oitava pergunta é: como se trata? Bom, a doença de Parkinson é uma doença em que acúmulos de alfa-sinucleína se acumulam numa população de células do cérebro chamada substância negra compacta e começa a matar umas células que produzem um hormônio chamado dopamina. A dopamina, a falta da dopamina, é que causam os sintomas da doença de Parkinson, principalmente sintomas motores. Então, a gente trata em cima da fisiopatologia. Se está faltando esse hormônio, a gente substitui esse hormônio. Da mesma forma que quem tem um problema de tireoide, a gente suplementa o Puran. Na doença de Parkinson, a gente suplementa com a levodopa. O principal medicamento que tem levodopa é o Prolopa, tá? E o tratamento ele vai evoluindo tanto da forma medicamentosa quanto a forma não medicamentosa. Então a parte de medicamento basicamente é o Prolopa. Todos os pacientes, a não ser que tenham alergia, vão tomar. Mas existem outras medicações, tem os agonistas dopaminérgicos, tem o Mantidan, tem os inibidores da monoaminoxidase, por exemplo, um que saiu agora que é o Xadago, entre várias outras medicações que a gente usa. O tratamento não é só medicamentoso, o tratamento tem que ser de outras formas também. Por exemplo, o paciente tem que fazer fisioterapia, como já dito, ele tem que fazer exercício físico. Se ele tem algum sinal de depressão, ele tem que tratar essa depressão dele obrigatoriamente, porque pode piorar os sintomas e a percepção dos sintomas da doença de Parkinson. E quando tudo isso pare de funcionar ou comecem a aparecer complicações motoras da doença pela tomada da medicação, principalmente a levodopa, que é a principal medicação que a gente tem, a gente acaba lançando mão da cirurgia do Parkinson, que é o DBS, que tem um efeito excelente no controle de sintomas motores da doença. A nona pergunta é: todo mundo pode fazer a cirurgia? O tratamento da doença de Parkinson, então, quando a gente esgota as possibilidades de tratamento, quando começam a ter complicações motoras, quando o Prolopa para de fazer efeito ou dá muito efeito colateral, a gente tem que lançar mão de outras estratégias para controlar esses sintomas da doença. Para o tratamento dos sintomas motores da doença, a gente pode lançar mão da cirurgia do Parkinson. E reforçando, é para tratar os sintomas motores e principalmente os sintomas cardinais da doença, que é lentidão, tremor e rigidez. O sintoma que melhor responde à cirurgia é o tremor. O tremor tem uma resposta excelente ao procedimento. Não que os outros não tenham, mas o tremor realmente funciona muito bem. E quem pode fazer a cirurgia da doença é quem tem, obviamente, as complicações motoras.
Mas não só isso, depende da idade, depende se tem algumas comorbidades, tem que ter no mínimo 4 anos de doença. Então, como dito lá no diagnóstico, a gente não consegue fazer o diagnóstico de certeza se é Parkinson antes de alguns anos de acompanhamento. Tem que ter pelo menos 4, 5 anos de doença de Parkinson para a gente ver e ter uma segurança maior que a gente não está operando uma doença que não é Parkinson, operando, por exemplo, uma PSP. Tá? E quando a gente analisa isso, a gente tem alguns protocolos. Então nós temos 5 pré-requisitos e 3 indicações. Tá? O primeiro dos pré-requisitos, ter no mínimo 4 anos, né, de sintomas da doença de Parkinson, ter o diagnóstico de doença de Parkinson por no mínimo 2 especialistas, em distúrbio de movimento de preferência, não pode ter distúrbios psiquiátricos, principalmente impulsividade, porque a cirurgia pode piorar alguns tipos de impulsividade, ter condições mínimas sociais para cuidado e autocuidado, porque é colocado um aparelho, esse aparelho fica implantado, é um aparelho caro, a pessoa tem que ter o mínimo de condições de higiene e de entendimento para aquilo que ela está colocando dentro dela para poder cuidar. E o quinto pré-requisito é um teste de sobrecarga levodopa com melhora nos scores acima de 33%. Esse teste é o mais fundamental, porque ele nos dá uma ideia do que o paciente pode melhorar no procedimento. Então, se o paciente não melhora nesse teste de sobrecarga mais no mínimo 33%, a cirurgia a gente também não pode esperar que ela vai melhorar 30% dos sintomas. Então, se não melhora mais do que 30%, a gente não indica a cirurgia. Esse teste, eu gosto muito de explicar para meus pacientes que ele é uma forma de a gente adequar as expectativas com a cirurgia. Aquilo que a gente enxergar que melhora no teste, a gente pode imaginar que vai melhorar com a cirurgia. Então, se o paciente no teste de sobrecarga não melhora a marcha, ele não vai melhorar com a cirurgia. Se ele não melhora um pouco do equilíbrio, ele também não vai melhorar com a cirurgia. Então, esse é um teste excelente e não existe fazer a cirurgia da doença de Parkinson sem esse teste de sobrecarga. E se o paciente preenche esses 5 pré-requisitos, né, para fazer a cirurgia, não significa que ele vai fazer a cirurgia. Ele tem que ter pelo menos uma de 3 indicações. A primeira é a alergia à levodopa. A segunda é complicações motoras da doença de Parkinson, por exemplo, de cinesia associada à levodopa. O tempo de efeito do Prolopa ele começa a diminuir, então ele começa durando 8 horas e ele vai progressivamente perdendo efeito, até 1, 2 horas. Eu tenho pacientes que a gente operou que tinha tempo de funcionamento do Prolopa de 1 hora. E a terceira indicação é tremor refratário. O tremor ele responde muito pouco às medicações antiparkinsonianas. Responde, mas ele exige altas doses para ter uma resposta boa, e essas altas doses podem levar a ter muito efeito colateral. Então, quando o tremor a gente não consegue controlar com a medicação, a cirurgia está bem indicada. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Isso é explicado de uma maneira informal e simplista, que é como eu explico para meus pacientes no dia a dia do consultório. Espero que tenha sido útil para ajudar a esclarecer alguma dúvida de quem tem a doença ou tem algum familiar que tem a doença. E se ficou algo que não foi entendido na explicação, alguma pergunta que não foi respondida, pode mandar nas nossas redes sociais, pelo site ou escrever no comentário aqui do vídeo do YouTube.